Você já percebeu que algumas pessoas passam confiança só de entrar na sala, enquanto outras parecem diminuir o seu valor toda vez que abre a boca? E o mais curioso é que muitas vezes isso acontece por conta de pequenas frases que a gente fala automaticamente. Frases inofensivas, mas que comunicam falta de confiança, falta de convicção, medo do julgamento. E atenção, não estou dizendo que você deve parecer arrogante ou agir como se soubesse tudo. O problema é quando você enfraquece a sua própria mensagem. E hoje eu vou te mostrar 7 frases que revelam falta de confiança e como substituir por formas mais seguras de se comunicar. Hello, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Natália Ramos, especialista em comunicação comportamental, e aqui a gente fala de comunicação, comportamento e confiança. Já se inscreve, toda semana tem vídeo novo no canal para não ficar de fora. Então vamos lá. Frase número 1. Posso estar errado, mas... E essa frase geralmente aparece antes de uma opinião. Quando você vai responder, você fala, eu posso estar errado, mas eu acho que tal. Percebe o que acontece? Antes mesmo de você apresentar uma ideia, você já está invalidando a tua mensagem. Tu já está falando que tu pode estar errado. Se tu pode estar errado, por que alguém vai te ouvir? Você já está avisando que o que você vai falar não tem valor, porque você já acha que você está errado. E a alternativa mais confiante seria, na minha visão, existe uma alternativa melhor. Ou, eu vejo essa situação de uma forma diferente. Você continua com um diálogo aberto, com humildade, mas sem diminuir a tua opinião. Frase número 2, e essa é campeã, principalmente com quem trabalha com vendas e faz ligação. Desculpe incomodar, mas a senhora tem um tempo para mim? Óbvio que não, porque desculpe incomodar é porque você já está me incomodando. Eu já estou falando pro meu cliente que a minha ligação é para incomodar ele. Como que eu vou querer ser atendida se eu já estou falando assim? Desculpa te chamar? Desculpa eu te mandar mensagem? Claro que a educação é importante, mas quando você pede desculpa, isso não demonstra educação, isso demonstra insegurança. Você está mostrando pro outro que você vai incomodar ele, de chamar, de mandar mensagem. Sendo que você está fazendo só uma pergunta, você está iniciando uma conversa. E a alternativa mais confiante seria, você pode me ajudar com informação? Ou, quando você tiver um momento, eu gostaria muito de falar com você. Você tem um momento agora para falar comigo? Você mantém a educação, mas sem agir como se você fosse um peso, um problema ou um incômodo. Frase número 3. Talvez seja uma pergunta boba. E tem uma frase que eu gosto muito, bobo é quem não faz pergunta, porque às vezes você não entendeu algo, seja numa reunião, seja numa mentoria, seja numa palestra, em um evento, seja na sala de aula, e aí você fica com medo de fazer a pergunta, você fala, talvez seja uma pergunta boba. Nenhuma pergunta é boba, porque se você teve dúvida, provavelmente mais alguém tem essa mesma dúvida, é impossível que só você vá ter essa dúvida. E isso é uma frase muito perigosa, porque às vezes a gente fica com medo de fazer uma pergunta boba e a gente acaba não fazendo a pergunta. Só que quando a gente já fala, ainda mais em público, talvez seja uma pergunta boba, a gente já está invalidando, ou já está falando que aquilo que a gente vai perguntar é tão simples que nem deveria perguntar. Só que às vezes o que é simples, o que é óbvio para mim, não é simples e óbvio para você, e tá tudo bem. E a alternativa mais confiante seria, eu tenho uma dúvida sobre esse assunto, eu gostaria de entender melhor esse ponto, porque não ficou claro para mim. Perguntas não demonstram fraqueza, demonstram interesse em aprender. E frase número 4, e não menos importante, não sei se faz sentido. Você apresenta uma ideia e logo em seguida você invalida. Você fala, não sei se faz sentido para isso. Eu tenho essa opinião, mas eu não sei se faz sentido. Ou seja, quem está ouvindo entende que nem você acredita totalmente naquilo que você acabou de dizer. E a alternativa mais confiante seria, quero compartilhar uma perspectiva diferente. Ou, uma possibilidade que eu vejo é a seguinte, isso demonstra segurança sem parecer inflexível ou arrogante. Frase número 5. Mas é só minha opinião. Quando você fala isso, parece que a tua opinião não vale nada. Só que a tua opinião vale. Assim como a minha opinião vale, a nossa opinião sempre vale, ainda mais nos ambientes que nós estamos inseridos. E muitas pessoas usam essa frase para fugir de qualquer possibilidade de discordância, porque tem medo do outro discordar. Mas é só minha opinião.
Sim, se é a tua opinião, a gente tem que levar em consideração. O resultado dessa frase é que ela enfraquece tudo que veio antes. Você falou uma ideia brilhante, mas você fala, é só a minha opinião. E a alternativa seria, essa é minha opinião com base no que eu vejo. Essa é minha opinião com base nas minhas experiências, com base no que eu vivi. Ou pela minha experiência, eu acho que poderia ser dessa forma. Você assume a opinião, mas sem autorização para ter tua opinião. Frase número 6. Você acha que eu consigo? Essa frase é muito engraçada porque normalmente quem pergunta pro outro, você acha que eu consigo? É porque o outro já te deu uma missão, porque ele sabe que você consegue. Então é quando você recebe um cargo novo, você foi promovido e você pergunta, mas você acha que eu consigo? Você acha que eu dou conta? Se a pessoa te promoveu, é porque ela acha que você dá conta, é porque ela tem certeza que você dá conta. Senão ela não tinha te promovido, só se ela fosse uma louca. E essa frase, normalmente, ela aparece quando você busca validação. E claro que pedir conselhos é saudável, mas algumas pessoas pedem aprovação para tudo. Por exemplo, você acha que eu devo comprar esse carro? Você acha que eu consigo pagar? Se você consegue pagar a parcela, quem tem que achar ou não, se você deve comprar ou não, é você. E a alternativa mais confiante seria, estou pensando em fazer isso, qual a tua opinião? Estou avaliando essa possibilidade e gostaria de ouvir a tua perspectiva. Você percebe a diferença? Você continua ouvindo o outro, mas não entrega 100% da tua confiança na mão do outro. E agora a gente vai falar da última frase, que ela parece inocente, mas não é. O que você faria no meu lugar? E eu tenho uma opinião muito relativa para essa frase, porque eu sempre penso, se no meu lugar tu faria melhor, procura fazer melhor no teu. Mas muitas vezes essa frase revela uma dificuldade de assumir responsabilidade das próprias decisões. Ou seja, o que você faria no meu lugar? Eu tô jogando a responsabilidade pro outro do que ele faria no meu lugar. Só que ninguém tá exatamente na mesma situação com você, com os mesmos personagens, com as mesmas pessoas que você. Ninguém tem a tua história, ninguém tem tuas experiências, ninguém tem os seus objetivos, seus desafios, tudo igualzinho. Então é inocente, mas é muito difícil você saber o que você faria no lugar do outro. Até porque cada um lida diferente com a mesma situação. Então algumas situações eu vou lidar totalmente diferente do que minha mãe lidaria, do que minha irmã lidaria, do que meu marido lidaria. E a alternativa mais confiante é, estou analisando essas opções. Como você enxerga cada uma delas? Ou, queria o teu ponto de vista nessa situação. Assim, você busca conselho, busca orientação, mas sem transferir totalmente a tua responsabilidade para o outro. E se você percebeu que usa alguma dessas frases, não se preocupe. O objetivo é perceber quando você está diminuindo a tua própria mensagem sem necessidade. Porque confiança não é falar mais alto, não é ser arrogante, não é achar que sabe tudo. Confiança é você saber comunicar as suas ideias com clareza e convicção. É acreditar que a tua opinião merece ser ouvida. E entender que você não precisa pedir desculpa para existir. E, para finalizar, eu vou finalizar com uma frase. A forma como você fala influencia diretamente na forma como as pessoas enxergam a tua competência. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar seu like. Se você acha que alguém precisa ouvir isso, clique em compartilhar. E toda semana tem vídeo novo no canal. Fui!